Então quando Jesus fala, olha, quem entenda, leia, quem leia, entenda, perdão. Quando Jesus disse isso, Jesus está fazendo com que o povo fizesse um exercício de memória da história deles. Quando vier o abominável da desolação, vocês sabem o que significa isso? É quando alguém que faz total oposição a Deus, assume um lugar de poder e de autoridade sobre a nação do povo de Deus. Isso já tinha acontecido. Agora, Jesus vai fazer uma referência ao que estava por vir, porque estava por vir algo semelhante a isso. Lucas já interpreta a fala de Jesus. Ele pega isso que Jesus diz, quem lê e entenda, e Lucas já nos dá uma leitura já interpretada. Se você olhar lá em Lucas 21, 20, lá está escrito assim: quando porém vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Lucas faz a interpretação que eu acabei de fazer com vocês da história, e diz, olha, o que Jesus está dizendo sobre o abominável da desolação só pode ser o que aconteceu há 167 anos atrás, quando Jerusalém foi dominada por Antíoco Epifânio IV. Então quando Lucas vai relatar o evangelho e esse sermão de Jesus, ele diz, olha, quando vocês virem Jerusalém sitiada, fiquem sabendo que a devastação está para chegar. E de fato aconteceu. Foi sitiada em 67, e a estratégia era fechar a cidade para que as pessoas que estivessem dentro morressem de fome e de sede. E no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi totalmente destruída, foi queimada. No dia em que ela foi queimada, alguns historiadores, eles dão um número de 500 mil cristãos morreram dentro de Jerusalém, mas somando não apenas cristãos, mas judeus que estavam lá, a história diz que foram mais de 1 milhão de judeus que foram mortos dentro dos muros de Jerusalém. Então isso nos leva a concluir o seguinte: o que Jesus está dizendo é que, assim como aconteceu há 167 anos atrás, acontecerá de novo na destruição de Jerusalém, e foi à frente de Jesus cerca de 40 anos, no ano 70 depois de Cristo. E não apenas nessa ocasião, mas isso tudo é uma imagem que ilustra o que vai acontecer no fim, que Jesus vai chamar de uma grande tribulação, como nunca houve antes e como nunca haverá depois. Falemos então agora especificamente sobre essa expressão, grande tribulação, que nós entendemos que acontece quando o abominável da desolação toma o lugar santo. Isso já aconteceu 2 vezes na história, e quando acontecer de novo você já sabe. O mesmo que nós encontramos aqui em Mateus, encontramos em Lucas, nós vamos encontrar num relato do apóstolo Paulo, preparando a igreja de Tessalônica para o fim. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte para aquela igreja, 2 Tessalonicenses capítulo 2, de 3 a 12. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esses são os adjetivos que Paulo dá para o abominável da desolação. Ele está falando da mesma coisa. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário deleitaram-se com a injustiça. Por isso que o pastor de vocês fica pegando no pé sobre esse assunto, justiça e verdade.
Porque quando ele fala sobre o homem da iniquidade, ele diz o seguinte, ele diz que esta figura nefasta, ela será levantada num determinado momento da história que ainda não aconteceu, e quando ela for levantada, ela operará com todo o poder de Satanás, com a sua eficácia, com prodígios, com sinais, com maravilhas, e enganará as pessoas. E aqueles que não estiverem com o coração absorvido pela verdade do Evangelho, vão acreditar nas suas mentiras, vão defender as suas mentiras, e vão se levantar junto com ele contra a igreja do Senhor. É por isso que nós podemos afirmar que esta grande tribulação ainda não aconteceu. Estamos sendo atribulados, sim, mas quer ver algo pior do que o que aconteceu em Jerusalém? Eu posso citar para vocês. Quando Hitler matou nos campos de concentração milhões de judeus, ele tirou a vida de pelo menos 6 milhões de judeus. É mais do que os que foram mortos no primeiro século lá em Jerusalém. Ou seja, aconteceu coisa pior do que o que aconteceu em Jerusalém? Aconteceu. A Coreia do Norte e a China e outros países comunistas, desde a época da Cortina Vermelha, têm assassinado cristãos aos milhares, todos os anos. Tem acontecido coisas assim? Tem. Nós vivemos uma época de apostasia mundial? Sim. Para vocês terem uma ideia, a Europa hoje é chamado de um continente pós-cristão. Sabe o que significa isso? Significa que o lugar onde foi o berço do cristianismo, hoje é um lugar apóstata, é um lugar que abandonou a Cristo, que não segue as Escrituras, que não adora a Deus, que não serve a Deus. A América do Norte, que já foi o grande celeiro de missionários, enviou missionários pelo mundo, hoje é uma nação que está sendo considerada uma nação onde o Evangelho está morrendo. Igrejas estão sendo transformadas mensalmente em boates, em cinemas e em locais para serem alugados para festas. Sabe por quê? Porque o mundo está passando por uma apostasia, mas ainda não é uma apostasia global. Mas todos os lugares aonde vocês virem essa palavra global sendo colocado, pode ter certeza, essa palavra hoje serve à agenda da nova era, de uma nova instituição que visa um governo global, um governo único mundial. E quando esse governo vier, esse governo vai, em si, ele vai potencializar toda a oposição ao cristianismo. Tudo que você encontra com essa expressão global, o que você tem na realidade é um grande arranjo do mundo que se opõe a Deus, para tentar unir forças contra o Senhor Jesus, contra o Evangelho e contra a igreja de Cristo. E esses são os ingredientes para a grande tribulação. E por fim, o último de todos os ingredientes é, sem dúvida nenhuma, o surgimento desse homem da iniquidade. Ele é a figura que falta. Talvez seja uma figura que já esteja povoando as manchetes nas mídias do nosso tempo, mas nós não sabemos quem é ainda. Mas a Bíblia fala de uma pessoa, não fala de uma organização, fala de uma pessoa. A Bíblia fala de um indivíduo que vai fazer algo que vai ganhar a atenção, a simpatia, o amor e a devoção das pessoas. São os últimos dias, dias de conflito entre a fé, entre a verdade e a mentira. 1 João também, no capítulo 2, mas lá no verso 22, ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai, nega o Filho também. Ainda neste capítulo, aliás, em 1 João, lá no capítulo 4, de 1 a 3, ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Na época da reforma protestante, e se você ler os símbolos de fé da igreja, você vai ver que na época da reforma protestante, os reformadores, eles entenderam que o papado era uma figura do anticristo. E deixa eu explicar por quê. Porque naquela época eles combatiam uma heresia que existia dentro daquela igreja, da qual eles todos fizeram parte, que é a heresia de dizer que a figura do Papa tem
a infalibilidade, algo que nenhum ser humano tem e nunca teve. O único, infalível, imutável, verdadeiro e tão somente Filho de Deus unigênito é Jesus Cristo. As palavras de nenhum homem, seja o Papa, seja um pastor, seja um bispo, ou seja quem alegue para si apostolado, não podem ser colocados em pé de igualdade com Cristo. E os nossos pais reformadores, eles diziam que o sistema papal é um sistema anticristo, porque tira de Cristo uma autoridade que é só dele e coloca sobre uma figura humana. O Senhor Jesus ordenou 2 sacramentos, eles estão na Bíblia. Mas o sistema papal criou mais outros tantos, que não estão na Bíblia. Eu desafio você a encontrar qualquer um deles. Eles não estão lá. Mas não pense que o problema é só na igreja dos outros. A própria igreja evangélica, e agora eu quero salientar, muito mais a igreja evangélica do que qualquer outra igreja, tem levantado anticristos por aí. Porque é exatamente dentro do cenário evangélico que existem bispos que falam como se fosse Deus, que fazem propagandas de suas igrejas evangélicas dizendo assim: venha para a nossa igreja, porque aqui você vai ser salvo, aqui você vai ser curado, os seus problemas vão acabar, você não vai ter mais problema financeiro. E você não ouve nunca a expressão Jesus Cristo, mas você ouve que a igreja fulana de tal salvou fulano, a igreja fulana de tal arrumou um casamento para fulano, o bispo fulano de tal fez. Todo homem que coloca a sua vida no lugar da vida de Cristo para servir as pessoas é um anticristo. Porque o anticristianismo não é apenas negar Cristo. Tem muita gente que não nega Cristo, mas toma para si a glória que é de Cristo, mas toma para si a autoridade que é tão somente de Cristo. E todas as vezes que alguém faz isso, se configura num anticristo. E por isso que João diz: os anticristos já estão no mundo. Uma vez eu ouvi uma pregação de um tal desses bispos, pastor da maior igreja evangélica que existe no mundo, não sei se dá para chamar de evangélica, pregando sobre Jesus transformando água em vinho. E a pregação dele está no YouTube, para quem quiser ver. É uma coisa nefasta, porque ele diz assim: olha, venha para a nossa igreja, porque aqui a gente não transforma água em vinho, porque qual a utilidade de transformar água em vinho? Aqui nós resolvemos os seus problemas. Ou seja, esse indivíduo que prega na frente de uma cruz, como eu estou pregando com vocês, ele critica o próprio Senhor Jesus, o Senhor da cruz. Isso é anticristianismo, muito pior do que o papado. Todas as vezes que um líder político se levanta e profere qualquer que seja o discurso, fazendo oposição a Cristo, fazendo oposição ao conceito, aos valores cristãos, ele está se tornando um anticristo. Todas as vezes que uma corte rasga a verdade e abraça a mentira, ela está se configurando num sistema anticristo. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é a verdade, que toda a verdade procede de Deus. Isso Agostinho já dizia lá atrás. Seja a verdade que está escrito no livro das leis, ou seja a verdade que está escrito nas escrituras, toda a verdade procede de Deus. E quando qualquer indivíduo, seja ele quem for, se levanta contra a verdade, se configura um anticristo. E nós estamos vivendo num mundo onde tudo está se convergindo para aquilo que é o oposto de toda a verdade, para aquilo que é o oposto a Cristo. Nós estamos vivendo numa época em que os cristãos estão começando a ter que se esconder. Esconder o que eles acreditam, esconder o que eles sentem, esconder o que eles cantam, esconder o que eles pregam. Porque sutilmente nós estamos passando de um país onde a verdade pode ser dita abertamente, para um país em que dizer a verdade se tornou uma coisa perigosa. Haja vista a nossa ministra, há algum tempo atrás, dizer que homem nasce homem e que mulher nasce mulher. E ela está sendo criticada e enxovalhada até hoje por causa disso. Porque é um país que não suporta valores oriundos das Escrituras. Sabe o que significa isso? Significa que é um país que está abraçando de corpo e alma o anticristianismo.
E deixa eu dizer uma coisa para você, você que é membro dessa igreja, quando você professou sua fé aqui, foi perguntado a você o seguinte: qual é a sua única regra de fé e prática? E você respondeu que é a Escritura. Então, em qualquer lugar onde a Escritura for citada, você deve honrar as Escrituras. E um cristão que vai viver nessa grande tribulação, nesses últimos dias, precisa honrar as Escrituras. E entre um discurso pomposo que afaga o ego de um mundo que repele Deus, de um mundo que odeia Deus, que odeia valores cristãos, você que é cristão, nós precisamos aplaudir e defender quem ainda tem coragem de citar a Bíblia. A grande tribulação, ela vem para derrubar, para ceifar e para tirar do meio da igreja quem não consegue ser crente. Quem está na igreja por comodidade, quem está na igreja por consanguinidade, quem está na igreja por tradicionalismo, não vai ficar. O Senhor Jesus disse o quê? Nesse último tempo, o amor de muitos esfriaria, a apostasia vai tomar conta do coração das pessoas, vão abandonar a fé, vão apostatar a fé, e esse tempo será um tempo tão difícil, que se o Senhor não abreviar, nem os eleitos permanecem na igreja.